temos juntas também. Sim. O texto. Há Sim. muitos anos, eu tenho grupos, há mais de 12 anos que nós trabalhamos, e sempre lendo o texto. É maravilhoso. Eu adoro ler em conjunto. É Sim, muito bom. eu faço isso com o Grifo, era presencialmente, até a pandemia. E no primeiro momento da pandemia, a gente ficou assim, e agora? Estava todo mundo perdido, sem saber quando voltava. Eu disse, então, vamos começar a nos encontrar 2 vezes por semana. E aí a gente leu o Avalovara na primeira rodada. Quando acabou de ler o Avalovara, o que é que eles quiseram? Ler de novo. Então a gente... Não, entre um e outro a gente leu a Rainha, tudo na internet. E foi assim, muito intenso. Muito bom. Que pena que eu não soube, porque eu com certeza eu estaria no grupo, porque eu acho muito bom. Pois então, sinta-se bem recebida aqui por nós. A gente está começando, a Daniela também está começando hoje. Muito bom, bem-vinda, né? Todos estão ainda na graduação de letras da UFMA. E... grifo, qual é a sigla? Você fala grifo, o que é o grifo? O grifo é o grifo, o bicho grifo, não é sigla. O bicho fantástico. Tá certo, tá bom. Porque, Darcy, a minha dissertação, a minha tese foi sobre Alice, né? E Alice Avalovara. E um dos pontos comuns entre os 2 livros é a presença desse bicho. Né? O grifo que está lá no fular da Rose, e o grifo que encontra com a Alice também. Né? É que eu pensei que você tivesse feito algum jogo aí. Até tem. Né? Até tem uma brincadeira que um dos meninos fez, mas assim, a motivação inicial foi o grifo. E aí uma das alunas, uma das primeiras grifas, né, que eu gosto de brincar, ela fez o brasão da gente, o desenho, e aí isso deu uma força enorme, esse desenho também, né? Porque a gente tem uma identidade. Né, de todo mundo. E eu tenho aqui um grifo, que eu ganhei também. Tá certo! Olha aqui. Ai, que graça! Puxa vida! Então, muito bom. Essa é a motivação, não é exatamente a sigla. Né? Tá certo, muito bom, muito bom. Queridos e queridas, olha só, eu já botei aqui para gravar, porque a ideia é que a partir daqui a gente vai colocar no nosso canal do YouTube as reuniões, acho que vai ser muito enriquecedor. Eu vou apresentar rapidamente aqui o meu trabalho e recebê-los com muita alegria nessa nova leitura do Osman Lins. O Grifo está no ar, digamos, eu fiz o grupo a partir de uma disciplina de poesia 2, olha só. Em janeiro era uma disciplina de férias que eu estava ministrando, em 2017. E aí a gente queria fazer um sarau poético, e uma das alunas, que é a Társila, disse assim, por que nesse dia, então, a senhora não lança o Grifo? Eu já estava com a ideia, eu já tinha o nome, mas eu não sabia direito, não tinha membros ainda. Eu digo, então aqui a gente começa e conversa. E aí a gente fez um sarau poético de lançamento do grupo de pesquisa, assim, uma coisa meio inédita também, foi legal. E a partir de lá, quando a gente sentou para a primeira reunião, eu digo, o que vocês querem? E eles disseram, queremos ler Osman Lins. Olha. E aí foi a nossa primeira leitura do Avalovara juntos. E a partir dali, o Osman Lins é sempre presente. A gente já leu juntos o Nove Novena, a gente já leu a Rainha 2 vezes, o Avalovara 3 vezes, o Marinheiro também para a 2ª vez, fora os textos do Taba, sempre tenho essa linha do Osman, Darcy, sim, e também para os demais, que já conhecem, eu falo sempre nas salas de aula também, até quando eu convido para o grupo. Só que como eu falei, eu abri a linha de literatura e cinema, que está ainda também começando, começando entre aspas, porque a gente já leu também Laranja Mecânica, Grande Sertão Veredas, estamos lendo, já lemos Capitã de Areia, e a gente sempre lê e assiste o filme, faz a discussão, né? No momento, é muito legal. Agora, é aquela coisa, toma tempo, né? Toma bastante tempo, mas eu não abro mão desse encontro literário, assim. E aí, individualmente, cada um desenvolve. Sim. Ou não, se quiser também apenas compartilhar o momento da leitura, por que não, né?
Acho que a lógico. gente se impõe muitas obrigações que deixa a gente muito cansado também ultimamente. Esvai-se o prazer da leitura, às vezes. Né? É verdade. E aí agora, como é objeto do meu pós-doc, é o marinheiro, eu disse, pessoal, é o seguinte, a gente nem terminou, assim, faltavam alguns poucos folhas para encerrar o Avalovar. Eu disse, peraí, estava todo mundo muito confuso, sem conseguir se coordenar. Eu digo, vamos começar o marinheiro, e aí a gente, ainda eu no pós-doc, porque depois vai ficar complicado, né? Vai ficar difícil. Então, hoje a gente dá início a essa leitura. Eu falei para eles, e aí, tendo você presente, meu Deus do céu, acho que foi o Osman que me mandou a Darcy de presente, minha gente. Imagina. Porque eu me sinto muito solitária às vezes. O meu supervisor, que é o Adam, ele não é um osmaniano, né? Sim, Ele estudou Osman, mas ele não é um osmaniano raiz, assim. E às certo. vezes eu sinto a falta do diálogo. A Beth também tem as coisas dela, né? E enfim, aprender a voar um pouco sozinha também, né? Isso mesmo, isso mesmo. Isso é muito bom. Bom, e aí, minha gente, vamos ao livro. Eu tenho aqui as duas edições, a primeira, do Marinheiro de Primeira Viagem, que é uma viagem do Osman Lins, que acontece, ela se reporta a uma viagem de 1961, que ele fez, não apenas uma viagem, ele foi morar na França. Darcy, pelo amor de Deus, me complementa. Tranquilo. Ele foi fazer um curso de francês em Paris. E a partir essa época que ele morou lá, ele fez essas anotações que estão em cadernetinhas, das quais eu tenho, que é o que eu estou transcrevendo também, e algumas folhas, em que ele registra passagens dessa estadia. Né? E a partir de Paris ele viajou para uma série de outros lugares na Europa, e que dão, obviamente, osmanianamente, porque tem uma ordenação com o mito-ófico, né? Que é uma parte incrível da dissertação da Darcy, que é de forma circular, né? Que se dá a ordenação desses registros. E a segunda edição, que é essa aqui, que é de 1980. Nunca, quando a gente leu, eu não cheguei a perceber nenhuma divergência entre as edições publicadas. Também não. O meu livro tem uma pequena falha, que graças, de novo, a sua dissertação me salvou. É que da minha página 146, quando tem uns artigos da crítica de escritores, tem Massot, tem o Nogueira Motinho. Isso. Eu não tenho. Da minha página 146, pula para 159. Então, Tá certo. eu me dei conta e aí, meu Deus, cara, como foi que eu li o Nogueira Motinho se não tem no meu livro? Aí eu lembrei, tá lá no fim da sua dissertação, você transcreve os textos. Né? Isso. Saíram na folha. Então, assim, gente, essa viagem resultou, essa estadia na Europa resultou nesse livro, que o Osman dedica para as 3 filhas, a Ângela, a Letícia e a Litânia. Na época elas eram bem jovens, a Ângela tinha 10 anos, se eu não me engano, e as outras 2 um pouquinho mais. Ele morava ainda, não, ele já estava em São Paulo, se não me engano, né? Já. E ele estava também já em processo de separação da primeira esposa, né? Eu acredito que foi por aí também, porque não demorou muito, ele casou com a Julieta, que é a segunda esposa, que também é uma escritora. E muitas das informações a gente vai vendo juntos, né? Na medida que a leitura se desenrola. Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Eu tinha pensado em fazer uma apresentação, mas eu não quero poupar de vocês o presente da descoberta. É muito mais fácil a gente descobrir as coisas hoje. Então, tenho dúvida, não sei o que é isso, pergunta, ou pesquisem, e de preferência tragam as que vocês acharam para a gente, porque é assim que a gente vai aprendendo junto. Eu não quero interferir demais,
Porque eu acho que é isso, Maria Araci. A gente tem que dar oportunidade das pessoas lerem também e descobrirem, né? Eu só gostaria de dizer que o Osman Lins, ele tinha um grande sonho de viver na França um período, de viver a cultura francesa, né? Acho que talvez vocês já saibam disso. Então, era um projeto que ele tinha de vida. E ele tinha 30 e poucos anos quando ele vai como bolsista da Aliança Francesa, e ele vai passar por essa experiência, morar em Paris. Então, ele deixa o Brasil, a família e tudo mais, né? E ele vai buscar essa vivência na Europa, conhecer outros países. E então, à medida que ele passava pelos países, pelas cidades, ele foi registrando essa experiência, né? Então, é isso que nós vamos encontrar em Marinheiro de Primeira Viagem, como a Araci acabou de colocar. Tá bom? É só isso. Agora eu pergunto para vocês. Digam aí para a gente o que vocês já leram a respeito de literatura e viagem, ou alguma narração de algum escritor. E outra coisa que eu queria ouvir de todos, bem rapidinho, não precisa falar muito, então. Por que vocês leram? O que motivou principalmente a presença de vocês aqui? Eu acho que isso é legal para a gente poder, né, saber também que ponto que eu vou levantar mais aqui. Vamos lá, Eliésio, que está vindo pela segunda vez. Então, boa tarde, gente. De literatura em viagem, eu acho que eu só li o Marinheiro a primeira vez com grifo, mas recentemente a pesquisa que eu fiz com o Moby Dick, do Melville e o Cavalo do Osman, eu consegui ver algumas semelhanças entre os autores nessa parte da viagem. O Melville, antes de escrever o Moby Dick, ele também passou por vários locais e tal, e ele colocou na obra dele, como se ele buscasse incessantemente alguma coisa. E eu achei muito semelhante ao Osman também, nessa parte. O Eliésio está todo completo aí. Tem o Melville, tem o Abel e o Osman. Sim, o Abel. Dani? De literatura e viagem, acho que o que eu já li foi Robinson Crusoe, porque tive que trabalhar esse livro. E livro desse só me lembro desse mesmo, professora. Sim. Assim, autoral, meio autobiográfico. Uhum. Não. Não. Primeira Shaira. Então, eu vim para o grupo porque eu já estava querendo entrar. Eu tentei entrar no grifo uma vez, só que os meus horários não batiam, então eu tive que... Sim. E nesse semestre eu consegui organizar minha grade de um jeito que Beleza. eu vou conseguir me dedicar ao grifo. E de viagem eu já li, né, o Robinson Crusoe, por causa da graduação. E também não é um livro que não fala muito sobre viagem, mas tem uma parte que é o livro do David Copperfield. Tem aquela área que ele vai, que ele muda de cidade, ele vai contando a história dele, as viagens que ele fez, pessoas que ele conheceu. E também porque eu já vi o seu trabalho com os meninos, com a Natália e com eles falam muito bem das aulas, das reuniões, e eu tenho muito interesse para vir para cá. Que bom, Shaira. Muito Importante. Bom. As reuniões lendárias do grifo. E as festas da fantasia. Nath. Eu pensei, né, que ia ser muito importante, porque como a gente vai começar a trabalhar nessa nova linha de pesquisa que abriu no grifo, que é sobre literatura e viagem, e principalmente eu acho que vai ser muito importante para eu poder também ter uma nova perspectiva para a pesquisa mesmo, dentro de A Viagem da Virginia Woolf, principalmente porque eu sei que o Osman, ele trabalha muito esses aspectos psicológicos, mas não tão evidentes, né? E A Viagem, ele é basicamente algo autobiográfico da Virginia, só que com todo o jeito de Virginia de ser, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante eu ter essas duas perspectivas de um autor que eu já tinha trabalhado, e agora eu estou vendo ele dentro de uma nova linha, né? Que
eu posso expandir mais, enfim, da literatura comparada, se eu parar para pensar. Isso aí. Obrigada, Nath. Matheus saiu, ou caiu, não sei. Eu tenho um pequeno relato para fazer. Olha aqui o Matheus de volta. Matheus, você está ouvindo? Professora, Matheus? pode me ouvir? Posso. Você quer falar? Pode falar rapidinho da sua motivação. Eu vou pular, porque aqui está muito ruim a internet, eu não estou conseguindo nem Tá escutar certo, vocês assim tá bom. direito. Você escreve e eu leio, se você quiser. Mas enquanto o Matheus escreve, eu vou colocar para vocês o seguinte. Não sei se todos vocês sabem, mas quando eu estava no meio para o fim do curso de letras, eu estava muito desesperançada, desanimada com o curso, e aí abriu a inscrição para o vestibular, e eu disse, eu vou fazer um outro curso. Essas coisas que dão assim na cabeça. Que curso eu vou fazer? Vou fazer turismo. E aí eu me inscrevi no vestibular, fiz as provas todas escondidas sim, porque minha mãe, né, não que eu fosse uma criança, não era isso, mas, tipo, julgava muito mal. Você não se concentra numa coisa só, ela dizia. E aí eu cheguei com o resultado, mãe, passei em turismo, vou fazer os 2 cursos. E aí eu me lancei nessa viagem que foi de manhã fazer letras e à tarde fazer turismo na mesma universidade. E aí foi interessante porque eu tive uma vivência completamente diferente como estudante. Porque no curso de letras, o meu curso era fragmentado, eu estava sem esperança, eu não concordava com o jeito das aulas, aqui ou ali, né? E no curso de turismo, não. Só que lá, ao invés do conteúdo, eu fiz muitos amigos, mas eu não era uma administradora de turismo, né? Eu fiz um curso excelente, tinha ótimas notas, mas a formação em turismo da UFMA, pelo menos quando eu fiz, era essa, de turismólogo, né? Eu sou turismóloga ainda com especialização. Olha. E aí, eu acabei o curso de turismo, ainda fazendo letras, e não conseguia terminar letras, até que eu me matriculei numa disciplina de literatura brasileira, e que a professora não era a professora usual daquela disciplina, e ela mudou os autores. E quando ela mudou os autores, ela trouxe um autor-chave para mim, que foi Érico Veríssimo. A professora em questão, os meninos conhecem, hoje ela é minha colega, é a professora Márcia Mani, que é um guia para mim também nos estudos da literatura. A Márcia trouxe O Prisioneiro, de Érico Veríssimo, e aquela obra fez um boom na minha cabeça. Mas como assim um escritor brasileiro escrevendo uma ficção que se passa no Vietnã? Né? Eu fiquei muito interessada. E aí, esse para minha surpresa, ela mudou o trabalho, eu já tinha adquirido O Prisioneiro, ela mudou para Incidente Antares. Só que eu já estava totalmente envolvida. Corri para a biblioteca. Tinha tudo do Érico Veríssimo na UFMA. Eu espero que ainda tenha, né? Eu acho que ainda tem. Aquela coleção de capa dura, vermelha e tal. Aí eu já achei isso aqui. Israel em Abril? O que é isso? Que nome de livro estranho. Quando eu peguei e abri, eu vi que era um livro de narração de viagem. Aí eu disse, existe isso? Escritor grande escrevendo viagem? Porque até então eu pensava que era uma coisa assim de revista Caras, sabe? De descrição de viagem, e não. Quando eu comecei a ler o Israel em Abril, que eu já estava gostando do Érico, esse gênero que eu descobri apareceu na minha cabeça. Entendi. Fazia a diferença, inclusive aqui para os meninos, para não haver essa confusão, da narrativa de viagem, que é uma ficção, como a Virginia Woolf, que é o livro que a Natália está estudando comigo, e as narrativas autobiográficas de viagem. Certo? É preciso que vocês entendam bem fortemente essa diferença para não misturar as bolas, que foi a minha descoberta ali na minha graduação. A gente isso não é muito dito, aliás, eu acho que esse gênero ela é meio
né, posto meio de lado, Darcy, não sei o que você... Né? Normalmente é. E isso, o Israel em Abril gerou em mim um impacto tão grande. Foram duas paixões. O Érico, que eu nunca mais parei de ler, fiz o mestrado com Tempo e o Vento, mas a minha monografia de fim de curso de letras, há 21 anos, em 2001, exato, foi As Viagens de Érico Veríssimo, porque eu descobri que, além do Israel em Abril, ele tinha Gato Preto em Campo de Neve, A Volta do Gato Preto, México, Israel em Abril e O Solo de Clarineta, que é a autobiografia do Érico, na qual ele também narra a viagem para Portugal. Então foram 5 livros, sempre gulosa, né? 5 livros na monografia e 9 na dissertação de mestrado. E o Osman na tese, que foi um livro, que é um livro enorme, né? Sim. Não, fantástico, fantástico o percurso que você fez. E aí, quando eu cheguei, que a gente fez o Elo de 2020, aquela coisa, eu fiquei com o Osman Viajante. E ali foi o impulso. Quando eu vi que tinha o seu trabalho lindíssimo, que podia me ajudar, que tinha artigo da Sandra, que ia ser o meu tema no Elo de 2020. Eu disse, não, eu vou sondar o que tem aqui. E aí eu me vi de volta ao âmbito da literatura e viagem. De viagem. Quer dizer, por uma maneira indireta, né, por caminhos indiretos, você chegou à literatura e literatura de viagem. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que está se abrindo para mim agora, na pesquisa, uma senda, que já começa aqui com a Natália, que a gente vai sondar a Virgínia. E curioso é que é justamente num tempo em que a gente está preso, confinado. Né? Se abriram essas possibilidades de pensar a viagem, viagens que provavelmente a gente nunca mais vai fazer do mesmo modo na vida também. Né? Porque veio a vivência de uma pandemia que a gente não tem dimensão, a gente ainda está dentro dela, a dimensão total a gente não tem, mas de dar curso a esse mergulho com o Osman também agora aqui. Então, eu não vou mais me alongar muito falando, já falei demais, inclusive. Eu acho que a gente pode começar a leitura. A gente combina assim, os fragmentos não são muito grandes, mas quando vocês virem necessidade de fazer alguma intervenção ou pergunta, no meio mesmo, a gente para. Senão, a gente vai lendo fragmento por fragmento. Tá certo? Okay. É claro que eu vou convidar a Darcy para ler o primeiro fragmento. Tá ótimo ler. Vou ler, sim, com muito prazer, meninas. Então, começamos assim, o primeiro fragmento. O primeiro fragmento ou primeira narrativa, né? Talvez a palavra mais adequada seja narrativa, sabe? A gente fala fragmento porque eles são curtos, eles são detalhados e tudo mais, em assuntos, né? Mas talvez o mais adequado seja nós falarmos em narrativas, né? Então, vamos lá, a primeira narrativa. O Osman escreve assim: eis a última etapa da viagem. Tempo de sentar-se e de escrever. Penetrar nestes meses que passaram. Tentar parcialmente refazê-los. Que se evoquem hoje o desembarque em Bordeaux, num sábado de carnaval. As primeiras horas neste continente. O dia era cinzento e frio. Brilhavam nas frontarias escuras os cartazes de publicidade, com peixes vermelhos e verdes, parecendo feitos de rosas e folhagem. Eram eles, juntamente com os agasalhos das crianças, o que havia de alegre, de cálido e floral nas cinzas da manhã. As árvores, sem folhas, refletiam-se no úmido chão de aço. Acaba de chegar a Lisboa, está num velho hotel.
cujo nome, por displicência ou fadiga, não reteve, e onde jamais voltará a hospedar-se, mesmo que um dia aqui regresse, pois virão em breve demoli-lo por causa do metrô. Hotel condenado à morte. Vibram implacáveis as perfuratrizes. É um dos últimos homens a dormir neste quarto. Também não sabe o nome da rua onde ficava em Bordeaux. O Terminus, seu primeiro hotel. Seu primeiro leito estável após 2 semanas de oscilantes sonos no navio. O quarto era amplo, com altas cortinas vermelhas de florões, os varões da cama eram de cobre. Espelhos, poltronas, jarros enormes. Um interior a matisse. As tábuas dos corredores rangiam sob as passadeiras verdes. Entra à noite num clube chamado Laiglon. Desembaraça-se das luvas, do sobretudo, e tem acesso por 3 ou 4 francos àquele forno onde centenas de jovens se divertem. A orquestra parou, soaram clarins. O povo abriu alas. Um gordo, de túnica branca, aproximou-se ao lado de uma loura altíssima, vestida de azul claro. São Valentim e sua Valentina. Subiu ao estrado, leu uma proclamação, beijou a Valentina. Retirou-se, levando-a pelo braço ao som de um tchá-tchá-tchá. Ouve-se na rua o barulho das perfuratrizes, que já fazem tremer as paredes muito velhas. Parecem metralhadoras. Numa das portas, num vidro, há uma japonesa cosendo. Ele imagina a cena que não está distante. Este quadro ruindo, os vidros espatifados, o grito da tranquila japonesa. E aí, minha gente? Então, podem falar à vontade, porque Podem. eu estou aqui como vocês para aprender. Por favor, eu não tenho todo o poder sobre o livro. Não vivam, não fiquem nessa ilusão. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. Né? É assim, isso. É assim. Vamos Por lá. isso que eu quero ouvir vocês. O que vocês perceberam? Não tem coisa de errar e acertar. Cada um tem a sua leitura, apropriem-se da de vocês e coloquem os que vocês perceberam e quando entender também. Que impressão causa? Bora lá. Eu achei a primeira passagem bem, eu diria, convidativa para a gente entender, instigante, né? Porque a gente inicia aqui com o primeiro hotel, o nome do primeiro hotel já é Terminus. Então, já dá um contraste, assim, o que está acontecendo aqui? E eu sei que tu não gosta muito dessa palavra descritiva, Ara, mas eu acho que é bem exacerbado de detalhes, né? Assim, como se tu te transportasse literalmente para essa etapa da viagem dele. Né? Então, eu já achei pictórico, magnífico. né? Isso. Um quadro mesmo. O que mais? Eu acho interessante quando ele fala que a última etapa da viagem é aquela em que é de sentar e escrever, né? Como se a viagem só seria completa ali escrevendo e como uma forma de rememorar aquilo tudo e guardar para a eternidade. Achei bem legal. Uma espécie de documentação, né? Sim. O que mais? Eu estou anotando aqui as coisas de vocês, minha gente, porque tudo me interessa. Isso mesmo. E com relação ao Hotel Terminus, que você colocou, que foi muito bem, Natália, colocado, acabei de ler lembranças do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, e você sabe que, nesse caso, o Isaías, né, ele também se hospeda no Hotel Terminus. Nossa! Olha só, eu estou lendo para o Elo, né, que vai acontecer neste ano, e identifiquei que
o Osman Lins, que foi um grande leitor do Lima Barreto, o Osman Lins, não sei se vocês conhecem, o livro, eu trabalho com Xerox porque eu não tenho esse livro, não consegui comprar. Lima Barreto e o Espaço Romanesco. Mesma coisa eu, então, só tenho a Xerox. Só tenho a Xerox. Então, esse livro do Osman Lins, que trata sobre o espaço romanesco na obra do Lima Barreto, é um livro brilhante. A palavra que eu tenho para esse livro é brilhante. Então, tanto você lê com interesse no Lima Barreto, como você pode ler com interesse em qualquer obra literária que você venha a ler. É muito, muito... Sobre muito espaço, é uma referência. Esse livro devia ser reeditado. Eu conversei com a Ângela, eu falei, Ângela, Sério? isso tem que ser reeditado. Essa semana. Falei, porque ele é precioso, esse livro é precioso. Né? E ela falou, eu vou conversar sim, vou conversar com eles. Então, quem sabe vem uma novidade por aí. Tomara. Vem o centenário, né, do Osman? Isso mesmo. Então, você veja que interessante. O Osman, ele lança a mão de uma viagem que ele fez para a Europa, uma recordação de um livro que ele leu aqui no Brasil, no caso, né, o Lima Barreto, né, o Isaías Caminha. Né? E ele, então, ele faz essa relação intertextual entre uma memória de uma leitura de um livro no momento que ele escreve sobre uma viagem que ele esteve na Europa. Então, vocês vejam que riqueza que é isso. Incrível. Né? Que maravilha. Né? Então, achei muito boa a sua observação, Natália. Muito boa, pode crer. O que mais, gente? O que vocês percebem sobre o ponto de vista? Muito bom. Qual o foco narrativo aí? Ele narra na terceira pessoa, né? Uhum. Acaba de chegar em Lisboa. Sim. Ele não fala eu. Né? Que é interessante, que dá uma ideia mais ainda de que ele não está lá presente, ele só está contando que foi que aconteceu. Ele não se põe dentro da história. Então agora faz sentido, porque eu estava procurando ele no meio da história. Por que ele está nesse hotel? O que está acontecendo? Um cara... Quem é ele? Exatamente. Eu estava tentando entender isso. É ele próprio, Daniela. Ele mesmo. Ok. Professora, nessa parte aqui, a orquestra parou, soaram clarins, o povo abriu alas, um gordo de túnica branca aproximou-se do lado de uma loura. Gente, tá, mas o foco... Cadê o azul? Cadê? É quem? Me falaram tanto dele, cadê o próprio? Cadê o próprio nele, que a personagem? Cadê? Mas agora eu acho que eu entendi. Isso, é isso aí. Bem no finzinho, né? Ele imagina a cena que não está distante, este quarto ruindo, os vidros espatifados, o grito da tranquila japonesa. Aí já tem uma cena... né, meio não é caótica, é uma cena de destruição aí, né? Dessa perfuratriz, no caso, já que tinha uma japonesa cosendo. O que aconteceu aí, né? Bem, quase assim que já Por partiu. exemplo. Fala, Nath. É como se a gente tivesse aqui uma parada, né, para algo que, é claro, que aconteceu, a gente vai ter esse grito dessa japonesa, e aí tem aqui uma parada, que te busca... O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com essa japonesa e essa cena de destruição, né, ela é bem interligada, porque se você parar para pensar, ele fala no penúltimo parágrafo que a orquestra parou, né? Então, esse som já parou aqui, e é como se fosse aquele momento em que ele tivesse a plenitude para poder observar o que está acontecendo ao redor dele. Né? E eu também estou achando esses negócios São Valentim com São Valentina. O que o Osman quis dizer aqui? Vamos lembrar o que ele falou lá no primeiro parágrafo, na quarta linha? O que está acontecendo? O que acontece cronologicamente aí? É o carnaval. Uhum.
Sim. É verdade. Então, isso tem acho que tem um efeito bakhtiniano né? Carnavalesco mesmo, de representação aqui. Eu não, olha, eu estou vendo aqui, é o seguinte, São Valentim é a data também do Dia dos Namorados, né? Aham. Essa é a questão também. Então, ele está colocando aqui São Valentim com sua Valentina, né? Quer dizer, o namorado e a namorada, né? Ou seja, se a gente está na época do carnaval e ele menciona esse São Valentim, provavelmente era 14 de fevereiro. Isso, Né? 14 de fevereiro. A gente já tem uma primeira data. Exatamente. Isso, né? Porque, afinal de contas, o pesquisador ele é um pouco detetive, né, gente? Total. Nós somos Sherlocks, não tem para onde correr. Isso é uma delícia, né? Muito. É muito bom. É muito bom. Não se assustem se vocês nunca tiverem feito assim, Shaira, Daniela. É um exercício também, né? Eu acho que a pesquisa em literatura, ela como tudo que a gente começa, às vezes a gente pode ficar um pouco assustado. Meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso. Meu Deus, isso é muito esquisito. Meu Deus, eles são loucos. Mas, quando a gente se enfronha e se deixa apaixonar pelo tema, se interessa, aquilo começa a fluir também, de alguma maneira. E é assim também, nessas, entre mil aspas, devaneios ou digressões, que a gente aprende tanto, meu Deus. O Osman Lins é uma escola, gente, né? Em toda a literatura a gente pode fazer isso. O Osman tem uma especialidade, vocês veem, um fragmento em termos de texto mesmo que eu estou dizendo, mas essa narrativa aqui, como a Darcy sugeriu, que é bem melhor o termo, inclusive, claro, quanta coisa a gente já inferiu aqui. Lima Barreto, Carnaval, e eu ainda tenho uma que eu acho que vai ser um dos leitmotivs do meu trabalho aí. Darcy, pode até ser uma grande viagem, eu já falei isso uma vez. Acho que foi no Elo mesmo, quando ele fala, lá no primeiro parágrafo, brilhavam nas frontarias escuras os cartazes de publicidade com peixes vermelhos e verdes. Isso, para mim, são as cadernetas. Gente, as cadernetas do Osman, as duas que ele... são pequenininhas assim, depois eu posso projetar a imagem para vocês. Uma é vermelha e a outra é verde, elas são iguais. Maravilha, então, isso. Não é? Eu acho uma ideia poética tão bonita disso. É isso que o Osman nos encanta, Aracy. Você veja que aquilo que ele escreve, ele coloca de forma poética. Então, é nisso o que a Aracy acabou de colocar. Eu não tive acesso a essas cadernetas, você teve. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Você trabalhou com o diário de bordo, não é isso? Eu trabalhei principalmente com o diário de bordo, porque o arquivo dele ainda estava montado, não, essas coisas não estavam disponíveis para mim. Não estavam. Sim, né? sim. Então, por isso, mas olha, é maravilhoso você fazer essa relação, viu? Ela é muito forte para mim, porque o que eu imagino quando ele diz, eis a última etapa da viagem, o Osman está sentado, com o que na mão? Com as suas duas cadernetas, que é onde ele anotou tudo. É isso mesmo. E eu estou me batendo ainda com elas, eu estou terminando de digitar, eu vou ver ainda o modo de uma permissão da Ângela para isso ficar disponível de algum modo. E é difícil, né? Darcy sabe, a letra do moço. Difícil. Que letra, minha gente? Dificílimo. Ela ajuda muito. Ela muito. Me ajudou muito. Eu me sinto uma pateta quando eu mando, Ângela, o que está escrito bem aqui? Ela diz, bandeiras. Eu digo, isso. Eu vi tudo aqui, menos bandeiras. A letra dele é muito difícil. É difícil, sim. É miúda e difícil. E escrito, às vezes, dentro, você vê, a tremida, está escrevendo dentro de um trem ou dentro, né? É isso mesmo.
Então, assim, essas cores das cadernetas são o meu motivo inicial, sabe? Um poetizado que eu provavelmente vou usar. O que mais, gente? Aí ele fala do metrô, né, que para ser construído, destrói muitas coisas, né? E que entra a japonesa, exatamente. Não é? Vamos para o próximo? E também, se vocês quiserem, lembrei de uma coisa, mas está lá no outro, não tem problema, no outro pedacinho, tá? Toda hora, é osmaniana mesmo, tinha que ter um gato. Vamos lá. Só uma coisinha. Você acha que é conveniente mostrar, por exemplo, que o último parágrafo ele ouve-se na rua o barulho das perfuratrizes. Se nós formos à página 142, nós vamos ver a continuação desse trecho. Ótimo, perfeito. Viu? Na página 142, nós vamos ter... Na narrativa que tem o título Começo? O que tem na página 142... Não, mais abaixo, é o Anti-Orfeu. Apesar de que também do começo fala das perfuratrizes. Sim, certo. Né? Mas, assim, eu queria chamar a atenção para só um instantinho. O Anti-Orfeu, que é o último, né? Que é o Anti-Orfeu, é o último. Ele diz assim, olha, na última narrativa, logo ficará para trás o continente com sua carga de gente e de passado. Amanhã será um dia de sol, ainda cedo os Márcio irão sair com ele de automóvel, percorrerão Lisboa, almoçarão os três alegremente. Peixes, conversas finais, recordará o desembarque em Bordeaux, a cinza, a solidão e o frio daquela primeira manhã europeia e reais ante o companheirismo, a luz e o calor desta outra manhã, que será a última. Havia um clube chamado Laiglon, sentara-se arredio numa das cadeiras que rodeava o salão, ao lado de uma circunspecta matrona que viera ao baile para ficar de olho nas três filhas. Vez por outra chega uma das jovens, mamã, chérie, Manon, Maci, dava um muxoxo, desaparecia rápida entre os dançarinos. Só um instante, eu acho que não era bem aqui. Não, mas nele todo, viu? Aparece, por exemplo, no segundo, na página 143, o terceiro parágrafo. Ele fala de novo, peixes, havia peixes vermelhos, né? Isso, em Bordeaux, moças dançavam com moças, rapazes, e ele vai falando aquela experiência, e mais embaixo ele fala de novo. Espera um pouquinho. Mas agora escapou, mas é mais ou menos isso. Vocês vejam que ele vai buscando temas que estavam aqui no primeiro, da primeira narrativa, e ele vai repetindo na última. O Clube Laiglon, os peixes, as moças dançando, mesmo que não sejam textualmente as referências, nós vemos que tem lá e tem cá. Então, ele vai fechando, né, aquela situação. Então, dá para a gente perceber qual é a estratégia literária que ele usa para fazer essa ligação entre a primeira narrativa e a última. É espelhado, né? É um encontro. Isso, a palavra é essa. Você usou a palavra correta. É espelhado. Isso mesmo. Aí, se eu estiver falando muito, vocês me falem, por favor. Eu não quero... Nunca. Imagina. Então, essa imagem, exatamente, eu nem tinha me dado conta ainda dos peixes vermelhos e verdes, ó. Já está aqui o fechamento deles também, né?
Isso Ele mesmo. realmente, eu acho que esse movimento do espelhamento, ele fortifica também, tanto para quem começa como para quem termina, de que você está lendo uma narrativa, diferente dos livros de viagem que se empenham em falar dos lugares simplesmente. Tem diversos desses fragmentos narrativos aqui em que você não sabe nem onde ele está, né? Porque é muito mais subjetivo, né? Inclusive, o Osman disse, se você pegar o meu livro Maria de Primeira Viagem para viajar comigo, você vai se decepcionar, porque não é exatamente essa a motivação dele. E, geralmente, agora que eu estou lendo teorias sobre isso também, isso é muito presente, né? Tem narrativa de viagem de todo jeito, mas uma das linhas principais que caracteriza esse gênero é esse, né? Viajar pelos olhos do escritor, o lugar é mais importante. E no caso do Osman, o lugar não é o mais importante necessariamente, mas o que ele pensa, como ele constrói o texto. O texto é uma viagem. O texto literário é uma viagem, né? Tanto que ele faz a gente viajar aqui, no livro de papel, como a gente acabou de fazer agora, do primeiro fragmento para o último, né? Numa remissão, né? Espelhada que a gente faz aqui. Então, eu acho que, mais uma vez, assim, a genialidade do Osman é impressionante, né? Não tem isso. Não é querendo comparar, mas, por exemplo, é inevitável quando você pega, por exemplo, o próprio Érico Veríssimo. É um livro maravilhoso, você tem um deleite da leitura, né? Ele tem humor, né, que é peculiar do Érico, aquele humor ácido, interessante, mas absolutamente diferente estruturalmente. Você não tem essa inteligência armadora por trás. O Osman tem isso. E, às vezes, é essa inteligência que está por trás, que não se mostra à primeira vista, que, às vezes, afasta as pessoas. Isso. Não é? Isso. É uma taxação de ele é metido, ou ele não tá, ele está fazendo isso para se mostrar, né? Tem uma ideia, no entanto, eu entendi como o Osman faz uma alusão à inteligência do leitor. Eu me sinto presenteada. É verdade, é verdade. É um presente para o leitor. Ele tem um trabalho gigantesco para que o leitor se sinta, desafie sua própria inteligência de leitor. E mesmo porque ele dizia que é muito fácil você fazer literatura com uma certa fórmula e ir repetindo textos em cima da mesma fórmula. E é exatamente isso o que ele não faz. Jamais. Ele sempre tem uma fórmula nova para cada livro que ele constrói. Isso. Não é? E aí eu acho que esse desafio é que é muito interessante. Eu estou lendo agora também As Mil Coisas ao Mesmo Tempo que a gente lê, né? Pensando no Pós-Doc, que é um autor que eu amo, adoro, inclusive recomendo para os meninos, talvez Tarcísio deve conhecer, que é o Alberto Mangel, argentino. Ah, sim. Nossa, como eu adoro o Mangel. O que você está lendo dele? Eu estou lendo dele em inglês, Curiosity, que em português, a Beth me disse que foi lançado em português. O Livro dos Curiosos. Eu não me lembro exatamente o título. Tem tanta coisa dele. Deixa eu ver. Gente, criança, se vocês não conhecem o Mangel, conheçam. Escreve assim, vou botar aqui no chat. Mangel, assim mesmo. Eu não sei se pronuncia Mangel, a Beth fala Mangel. É Mangel, eu também falo Mangel. Mangel, né? Mangel, sim. Eu tenho muita coisa dele. Então, eu estava lendo o Curiosity e ele chega a mencionar mesmo essa frase que, obviamente, eu devo usar. Né? Tudo começa com uma viagem. Tudo começa com uma viagem. E, assim, numa leitura mais ampla,
As meninas, nem todas, a Shaira e a Daniela não leram ainda, mas eu vejo como a Valovara começa aqui também, né? A Valovara começa aqui também. É uma das puxadas que eu quero fazer quando o Abel está em uma situação similar a que o próprio Osmond viveu. E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar dos peixes. Eu estou vendo aqui que a página 142 é a narrativa começo, com Isso. certeza. Agora eu li. Vamos isso. ler ela também? Vamos. Começo. As perfuratrizes esburacam a rua, vibram as paredes, estremece no vidro a japonesa. Removida sob o chuveiro, a crosta de pó, a fadiga, antes incômoda, penetra-o como um bálsamo. Olha com prazer a pia, os lençóis brancos, os móveis, a janela. Abre-se, aspira o ar da noite. Mais forte o barulho das máquinas, embaixo. Apanha no fundo da maleta algumas folhas de papel em branco, afaga-as com as pontas dos dedos. Toma a caneta, senta-se na cama. Começa a escrever este relato. Eu acho isso demais. Não é demais? Olha só a estratégia, turma. É muito bonito. Como muito isso é delicado, é sagaz, né? Como ele leva o leitor para uma experiência diferente, não é, Araci? Muito, muito. É mais do que levar com a viagem, ele leva na viagem da escrita. Né? É muito, muito único isso. Vamos voltar lá para Tours? Quem lê Pode agora? ser? Vamos lá, quem vai ler? Posso ler. Vai, Ali. Tu recordarás agora a cidade de Tours, o domingo de Tours, a calma de Tours, o pavimento de pedras na cidade velha, a ponte Wilson, as ruas tortuosas. Pôs a bagagem no hotelzinho próximo à estação. É ordinário e velho. As paredes exalam um cheiro estranho. Ou será o assoalho ou o ar estagnado? Saiu. Quer visitar Saint-Gatien. Ver seus vitrais antes que o sol se ponha, pois é inverno e a noite não tarda. As duas grandes torres contra o céu azul, guardando o casario. Senta-se numa praça. François cá e fica a contemplá-las. Num banco próximo, duas adolescentes conversam. Uns poucos pássaros piam e esvoaçam entre os ramos nus das árvores. Passam casais, esmurrando carrinhos de criança. Bate, a espaços, o portão de ferro do jardim. O sol ilumina telhado, as torres góticas, os altos das árvores. Ele se levanta, segue para a catedral. Uma das colunas parecia cingida por um arco-íris. Foi isto, antes de tudo e mais do que tudo, o que viu. Este vitral que o sol colava na pedra da coluna e de que os cartazes de Bordeaux, pregados nas paredes sombrias, foram uma como prefiguração. Muito tempo passou, tentando fixar na memória algumas particularidades daqueles vitrais que então encantavam, dos quais nada reteve e de cuja existência talvez chegasse a duvidar, não fosse aquela recha na coluna. E aí, minha gente? O que traz para vocês de força de imagem aí? Tão tímidos, Senhor.
Será que a minha presença, tudo? Não, Por são assim. favor. Não, parece que toda vez que começa fica assim, uma timidez. É assim mesmo. Somos todos alunos sempre, quando a gente lê Sempre. a obra, sempre. É assim. Bom, eu vou chamar a atenção para uma das coisas que o Osman mais amava na arte, que são os vitrais, né? Mas, para além dos vitrais, eu vejo como ele faz uma projeção de cores mesmo aqui, de uma forma também muito poética, né? Quando ele fala uma das colunas parecia cingida por um arco-íris. Por quê? Vocês já viram fotografias de vitrais, ou vitrais mesmo, em algumas igrejas, a incidência da luz neles? Como é que é isso? Para além de qualquer sentimento religioso necessariamente, mas o que visualmente aquilo faz? Aquilo cria uma luminosidade comum? Ele reflete parecendo um arco-íris, né? Sim. E no arco-íris nós temos quantas cores ali, não é? Um espectro de cores, não é? Exatamente. Todo mundo sabe isso, meninos, todo mundo sabe. Vocês veem o arco-íris no céu. Não fiquem com vergonha. Não. Inclusive, eu acho que Daniela mora perto de uma basílica, né, que é a Basílica de São José de Ribamar, que tem um vitral, não é um vitral como os vitrais medievais, que inclusive as mães às vezes falam, o vitral caiu, uma arte que decaiu, né? Porque antes os vitrais eram colados, as cores, e depois de um tempo eles passaram a ser pintados. Nessa basílica de São José de Ribamar, Darcy, aqui, não sei se você conhece São Luís da Cio. Não conheço. Então, todo maranhense é devoto de São José de Ribamar, né? É uma lenda local aqui, que é numa das baías, porque São Luís é uma ilha. Então, na ilha a gente tem 4 municípios: São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. E no São José de Ribamar, ele é uma ponta da ilha que tem uma baía, que é a Baía de São José, porque foi encontrado lá uma imagem de Nossa Senhora, São José e o menino, né? E uma imagem de São José, então ele é o patrono, não é patrono, como chama, meu Deus? É diferente do nomezinho, né? Enfim, esse São José é um São José curioso, porque ele está usando botas. Padroeiro, É padroeiro. Padroeiro, e eu padroeiro, patrono. isso. Padroeiro. Então, aqui, por isso que no Maranhão tem muito São José, muito José de Ribamar. Isso, muito, 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 é. Então, tem essa força aí. E lá, na Basílica, foi antes da pandemia, a última vez que eu fui, todo mundo que compra carro, leva o carro lá para o santo abençoar, tem assim, esses costumes, né? Eu fui para almoçar, para comer um peixe-pedra, que é um peixe que só tem para lá também, mais facilmente, é um peixinho pequeno maravilhoso, e eu vi como tão lindos os vitrais. Assim, eles renovaram, para mim, renovaram o que eu não tinha visto. Os vitrais, aí tem até Bumba Meu Boi nos vitrais, então como é bonito aquilo. Bonito, olha que lindo. E como a cor de um vitral é absolutamente diferente da cor de uma luz, porque ela precisa do sol para fazer aquele efeito, né? E o Osman, ele era alucinado pelos vitrais. Né? E o vitral é muito mágico, realmente. Ele faz uma condução de apreciação estética, assim, incrível. É muito bonito mesmo. Os vitrais são muito bonitos, né? Dá uma elevação, eu acho. A gente é instigado por aquelas cores de alguma forma. É verdade, é verdade. Mexe com a sensibilidade da gente, né? Mexe. O que mais que chamou a atenção de vocês aqui? Nadinha. Olha, eu vou dar uma dica aqui.
Se nós formos à página 143, nós vamos encontrar também uma repetição de algumas questões que estão aqui. Na página 143, ele diz assim, a página 8, deixa eu aqui. Eu tenho... Ainda naquela narrativa grande, né? Do Anti-Orfeu. Isso mesmo, quer ver? Deixa eu ver aqui a página 8, deixa eu tentar. Um pouquinho. É que faz tanto tempo que eu não mexo nisso aqui que a gente vai... na narrativa grande, ele diz assim, entre os ramos nus das árvores, na página 143. Uhum. Você vê que ele fala novamente das árvores, em Tours, esvoaçavam os pássaros, batia a espaços o portão de ferro do jardim, os bastões de bronze da lojinha de várias dimensões. Então, ele começa como que a fechar, né? Novamente, ele faz uma ligação entre o Tours, a narrativa 2, novamente com a narrativa 202, viu? Então, vocês vejam que ele vai fechando, né? Uhum. E depois com a outra da página 9, da página... Bom, vamos, depois eu falo de novo. Então, vocês vejam que ele vai fechando Tours, falando das árvores e falando do portão de ferro. Então, nós temos isso também na página 143, né? Então, vamos lá. Acho que a gente vai ficar fazendo o eterno movimento aqui das ondas com as folhas do livro. Eu acho que sim. Pelo menos, né, a turma vai no balanço do barco, né? Não, isso aqui é fantástico, porque, inclusive, quem quiser ler corrido, pode, né, se quiser ler sozinho, é ótimo também. Mas esse momento da gente ler estudando é muito, muito precioso. Nossa, muito bom. Inclusive, deixa eu ver aqui, a gente podia fazer um pequeno deverzinho de casa para a próxima. Cada um trazia uma coisa para apresentar bem brevezinho, assim, de que descobriu, ou um vitral especial, ou uma cidade, coisas que são descobertas, a gente não sabe tudo. E tem uma especial que eu queria pedir para quem se oferecer para fazer uma pequena pesquisa. É sobre o Orfeu. Quem quer pesquisar um pouquinho? Para poder entender melhor esse mecanismo. Por que está aparecendo esse Orfeu e lá no final o anti-Orfeu? Vamos entender primeiro por que aparece isso? Vamos entender o Orfeu mesmo? Vamos lá, Shaira? Pode ser tu? Então... Então, pronto, a Shaira já tem a sua pesquisa. Para a próxima reunião, a gente no começo faz uma abertura rapidinho, falando um pouco sobre isso. O que mais? Os outros assuntos a gente deixa... Vocês escolhem. Não precisa ser profundo não, gente. Coisa assim, papum, 5 minutos. Eu quero saber mais sobre esse término, eu estou encucada com isso. Então, bora lá, términos. Dani e Ali podem fazer? Querem fazer uma pesquisazinha? Dani, eu traz... vou dar uma pesquisa fala, Eli. nos vitrais de Paris e tá certo. Trazer um panorama. E traz também umas fotos do de São José de Ribamar. Ai, que legal! Para dar se ver. Eu acho até que eu tenho umas fotos que eu tirei lá em 2018, quando eu fui a última vez. Dani e Elias podem Dani mora do lado da igreja, da Basílica. Dani, vai lá, tira umas fotos. É medo de ser assaltada. Oh, meu Deus, tá assim. Certo, Dani, o que você quer trazer? O Eliésio cuida dos vitrais. Não sei, professora. Bora ver o que a Dani traz, minha gente. Uma coisa aqui para ela pesquisar. A gente lê mais um e decide? Pode ser? O quê? A gente lê mais um pouco e decide o que você traz. Pode ser? Tá. Vamos em frente?
Vai, Nath. Bom, calma aí que tá um pouquinho difícil. Já chegou na parte que eu tava, porque eu tô lendo no PDF, é horrível. Oh, meu Deus. Espero que meu livro chegue logo. Shaira, quer ler? Pode ler. Então a Shaira lê, Nath, depois você lê. Dos sermões e de sua eficácia. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, não sou nada. Este era o tema do sermão, que o estrangeiro, afastado do pequeno e silencioso rebanho, aglomerado nos primeiros bancos, ouvia edificado. De súbito, no auge da edificação, sentiu uma ligeira tontura e saiu para jantar. Soprava um vento gélido e insistente. Nas ruas, todas desertas e irreconhecíveis, brilhavam algumas vidraças. Escutava o rumor dos próprios passos. Às vezes, misteriosos choques de talheres, abafadas vozes, nas impenetráveis salas de jantar. Menos esperava, viu-se de novo em frente à catedral. Abriu-se a terra, a capa esvoaçando ao vento e bêbado. Tal esses personagens de Dostoiévski que aparecem no meio de uma ponte, em pleno nevoeiro, e dizem uma porção de coisas imprevistas. O Clochard avançou e pediu uma esmola. Recusou-a, e logo, lembrando-se de Paulo e da primeira epístola aos Coríntios, começou novamente a buscar o seu caminho, dizendo: nada sou, nada sou. Ao que replicava, cartesianamente, um demônio invisível. Falso, tens fome e estás perdido. Logo, és. Eu acho que, mesmo que tenha outra ideia, assim, de como a leitura vai funcionar quando você lê corrido, eu achei interessante como na narrativa anterior, ele já deu uma ideia desse sagrado, né? Ele ambientalizou com o sagrado, e agora ele está fazendo daquele jeitinho Osmond de ser, utilizando quase que com uma metáfora aqui, né? Ele utilizou esse bem eficaz, né? Trazer para o contemporâneo, né? Uhum. E tem essa questão do fator bíblico, né? Que eu sou péssima nisso, tipo, sou péssima. Eu achei muito interessante isso, né? E sobressalta-se aqui. Uhum. Fala, eu ia falando outra coisa. Calma aí, deixa eu ver aqui. A gente começa a perceber, por exemplo, é claro que isso vai estar ao longo do livro, porque é um livro de viagem, a gente está fazendo sozinho. Mas as ambientações dos cenários que estão sendo colocados, né, sempre estão em contraponto com as sensações dele. Por exemplo, ele está sendo bem mais descritivo sobre os lugares, por exemplo, se está frio, né, no caso ele falou que estava gélido, insistente. E assim como ele levantou também nesse processo de começar a observar, né, o outro fora do que ele está vivenciando naquele momento. E eu acho que é isso. Sim. Engraçado é que eu anotei aqui o sagrado, né? O sagrado aparece forte aqui porque começa com uma citação bíblica. Mas ele já tinha mesmo aparecido lá, lógico, né? Na igreja, na catedral que ele está. Acho que foi a Shaira que foi falando alguma coisa, não sei. Foi? Era sobre isso que a Natália falou, sobre essa descrição dos locais, dos lugares, desde da primeira leitura que a gente fez, da primeira parte. Como a primeira parte, ela passa, a gente lendo, a gente vê uma imagem de muita informação, é como se fosse muito caos. Também pelo o momento, né, que eles estavam, que era o carnaval, então ele traz muita descrição das coisas que ele estava observando. Muitas informações, muitas cores, ele vai descrevendo todas as coisas. E já na segunda parte, quando ele fala da calmaria de Tours, é um parágrafo, é uma parte muito menor,
ele é mais limpo na descrição dele, para criar também, para a gente ter essa imagem de diferença dos dois ambientes em que ele está. Um tem bastante informação, tem bastante cor, bastante tecido, muitas pessoas. Já na segunda, não tem tanta coisa assim. Então, a gente também cria essa imagem, tanto pela descrição dele, quanto pelo tamanho dos parágrafos, tudo que a gente está vendo aqui. Sim. E o que é que vocês me dizem dessa remissão bíblica aí? Essa citação, vocês reconhecem? Ela é muito famosa porque está na música de Legião Urbana, né? Exatamente. Ficou muito popular Uhum. a partir daí. E que também é Camões, né? Essa. Bem. Professora, esse sermão existe mesmo ou é que Osman está querendo fazer uma metáfora? O sermão. A primeira carta aos Coríntios, sim, existe. Não, esse ainda estivesse dando a profecia, porque a parte bíblica é outra parte, é outra coisa. Aí eu queria saber. Como é que está no que você encontrou? A versão bíblica está dizendo ainda, se eu falasse as línguas dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria, e etc. E vai continuando essa parte que eu lembro do versículo assim. Sim. E aqui está dizendo que aqui é como eu posso dizer, é um sermão, mas não tá, tipo, como tá na Bíblia. Aí eu queria saber. Mas veja só, ele fala o tema, ele não faz uma transcrição, tá vendo? Uhum. Este era o tema do sermão, que o estrangeiro, né? Ele, afastado do pequeno silencioso rebanho, aglomerado nos primeiros bancos, ouvia edificado. E ele fecha justamente aí com o quê? Uma passagem que se refere a um mendigo, né? Não sei se vocês pegaram isso, que está em francês, clochard. Pediu uma esmola. Dá para entender pelo contexto quando fala que pediu uma esmola, né? Então, como é o nome da narrativa? Dos sermões e de sua eficácia. Um tom irônico. Então, Dani, eu acho que ele propositadamente colocou dessa forma, não foi que ele não lembrava. Né? Ele tipo... Ele quis brincar com as palavras? Ele, tipo, substitui. Não sei se num tom de brincar, porque como é na tradução bíblica, você está lembrando de cabeça, né? Essa coisa de falar a língua dos anjos e dos homens, realmente. Também não tenho aqui agora. Ele coloca aqui também, ele faz uma relação com o dito cartesiano, penso, logo existo. Exatamente, sim. É isso, né? Se tens fome e estás perdido, logo és. Olha só que fantástico, né? Sente fome, a carne dói, né? O corpo grita. Isso. Logo nós somos humanos, não é? Exatamente. Fantástico isso. Fantástico, demais. E no meio disso tudo ainda fala em Dostoiévski. Né? Não, que soube falar da alma humana, do sofrimento humano de uma forma incrível, né? Que não se esgota, né? Não se esgota. O vento gélido, o rumor dos passos, ainda dá uma aura misteriosa, assim, Raskolnikov aí, ouvindo os próprios passos. É isso mesmo. Então, Dani, tu já tem a tua pesquisa. Vai ler a Bíblia, trazer para a gente. Que ótimo, que né? bom. A carta de Paulo aos Coríntios, e entender o que é esse sermão. O Coríntios? Ah, beleza. Isso. Captura para a gente as referências mais relevantes dessa passagem. São muitas, né? Como a gente lembrou aí até na música do Renato Russo. E o Camões e tudo. Mais alguma coisa aqui? E esse mendigo, hein? O mendigo recusou
a esmola, não é isso? Nada? Não sei, eu não estou perguntando certo e errado, volto a dizer. É só porque eu acho que é uma coisa importante. Eu tenho uma impressão, mas eu não vou ficar todo o tempo falando as minhas. Darcy, quem é esse mendigo? Então, olha, eu acho interessante que ele diz isso, olha, menos esperava, abriu-se de novo em frente à catedral, abriu-se a terra, né? Então você vê a Uhum. capa esvoaçando ao vento e bêbado, tal esses personagens de Dostoiévski, que aparecem no meio de uma ponte, em pleno nevoeiro, e dizem uma porção de coisas imprevistas. O clochard avançou e pediu uma esmola. Recusou-a. E logo, recusou por quê? Né? Nós não sabemos por que ele recusou essa esmola, mas ele recusou. Será que a esmola era pequena? Será que o tipo de oferta não foi a que agradou? Não sei, Uhum. mas ele recusou. Mas o narrador diz o seguinte: lembrando de Paulo e da primeira epístola aos Coríntios, começou novamente a buscar o seu caminho, dizendo: nada sou, nada sou. Ao que replicava cartesianamente um demônio invisível, falso. Tens fomes e estás perdido, logo és. É interessante que ele faz aqui uma relação entre o pensamento cartesiano, mas também remete, me parece aqui, a Sócrates, né? O demônio interior de Sócrates. Eu Não é estava com. isso? Sim, Né? eu estava pensando exatamente nisso. Olha que interessante. Queria ver com você se É. fazia sentido. Você veja, me parece que sim, viu? Porque você veja, ele tinha aquele demônio invisível, né? Sim, Que falava exatamente, né? A consciência dele é. que reclamava o que deveria ser feito, né? Não, você tem fome, sim, você é falso, né? Tens fome e estás perdido, ainda estás perdido, né? Podia ser a descrição de todo mundo agora no Instagram. Olha só que boa ideia. Todos estamos perdidos de algum modo. Todos estamos perdidos. Você sabe que eu estava lendo uns trechos sobre o Nietzsche, que eu estou dando um curso sobre o Nietzsche, e ele Sim, estava dizendo o seguinte: quando nós estamos envolvidos no mundo contemporâneo, no mundo presente, de tal forma que nós não fazemos a leitura, nós não sabemos abstrair desse mundo o que é vicioso, o que nos faz menores, é exatamente essa questão. Quando nós somos tragados, envolvidos pela internet de tal forma que nós não pensamos naquilo que nós estamos fazendo, e nós somos engolidos pelas redes de tal forma que nós não conseguimos ter uma vida pessoal, nós estamos perdidos. Né? Nós somos pessoas do nosso tempo. O que é ser do tempo? É quando você é engolido por aquele tempo e você não pensa. É isso, interessante isso. isso. E muita gente, inclusive, anda doente por causa deste envolvimento, né, com as redes. Que as Acirrado de uma pessoas. maneira doentia, é isso. É isso mesmo. Muito, muito É interessante. terrível. Né? E engraçado, eu não estou dando aula já desde março do ano passado. Tem um ano que eu estou em afastamento e vou ter mais uns meses aí que me foi concedido. Mas eu tenho visto discutindo com o Cacá, eu não sei se acho que o Cacá não chegou, você não chegou a conhecer. Ela também foi orientanda da Beth, com Eu sei doutorado. quem é, sei. Você deve ter visto pelo ela. Ela é minha Eu prima, vi. né? Ah, A gente mora aqui tudo na mesma casa. tá certo. E Cacá está dando aula, já voltou, ela dá aula no Instituto Federal, que aqui no Maranhão é o IFMA, o antigo Cefet. Ela dá aula de filosofia no ensino médio. E a minha filha, Mariana, mora na Filadélfia e dá aula de biologia na graduação. E é engraçado como, às vezes a gente está conversando pelo WhatsApp ou pelo vídeo,
assim, está dando um retrocesso enorme nos alunos, nas gerações mais jovens, de Olha não aí o que pensar você está falando. as coisas assim. Mariana ontem mandou uma mensagem assim absurda, estava revoltadíssima, que ela tinha passado um trabalho, o grupo fez o trabalho, uma aluna na hora não participou muito bem, parece que desfizeram o que ela tinha feito, e ela foi procurar a Mariana sozinha e disse assim: eu falei aquilo porque eu tinha que participar. Ainda assim, se acha certa, Certa, por exemplo, sabe? Eu Tem que... tinha que participar simplesmente, não importa se o que eu disse estava coerente De ou não. acordo, coerente, quer dizer. Ai, é assim, eu fico pensando, meu Deus, quando eu voltar? Porque, né, os meninos aqui, eles já estão no curso de letras do meio para o fim, digamos. Esses que estão aqui, os 4 que estão aqui. Quem está chegando agora, né? Pois é, eu me preocupo, não é assim, não sei quem estão emburrecendo, não é isso não, é uma Não é. falta de motivação muito grande. Não, porque fica uma espécie de bloqueio. Esse movimento que nós estamos fazendo de ir e vir no texto, isso que a Araci está procurando chamar do texto, é isso que aguça a nossa atenção Isso, e a própria inteligência, vamos dizer, para você descobrir no texto as riquezas do texto, né, Araci? isso. Essa é a questão. Porque, na verdade, o trabalho de pesquisa, ele é uma conversa, uma conversa que você tem com o que está escrito ali o tempo todo. Isso. Então, se você se poupa de perguntar coisas para o texto, a conversa não flui. Não tem conversa. Isso mesmo. As respostas não estão prontas, e às vezes eu tenho a impressão que a leitura tem se transformado um pouco nisso, em letreiro que dão respostas. Aconteceu isso, 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 isso. Ali está tudo e não está. Não, isso que você está fazendo, né, de buscar no texto, é fantástico, fantástico, né? É a pergunta que joga a gente para frente, né? Isso que o Manguel fala, ele faz um livro inteiro sobre curiosidade, que eu acho que é uma das coisas É que curiosidade o nome do livro? Em inglês é curiosity, mas o de português é alguma coisa dos curiosos. Eu tenho uma história da leitura dele. Não. Não. Deixa eu ver aqui na internet. Não. Tem a palavra Notas curiosidade. para uma definição do leitor ideal? Não. Não, também não. Espera ainda. Deixa eu ver aqui. E é interessante porque nesse livro o Manguel ele responde 17 perguntas. Deixa eu ver aqui. Será que não é notas para uma definição do leitor ideal? Uma história natural da curiosidade. É como ficou a tradução. Uma história natural da curiosidade. Tá. É esse. Está aqui até na Amazon. R$ 61,90. Eu tenho alguns, mas esse dele eu não tenho. Pois é, eu tenho ele em inglês. E nesse livro ele responde a 17 perguntas. Todas assim. E ele, em relação a essas dúvidas que a gente tem, o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? O que é a língua? É muito interessante. E me fez pensar nisso que eu já tinha falado, de quão pouco curiosos as pessoas têm ficado, os jovens. A curiosidade tem se limitado a coisas tão banais. Sempre a gente precisa de bobagem para se divertir, para entretenimento. Não é isso, claro. Não tenho nada contra. Não, imagina. Mas é que isso tem sido a dominante. A dominante. Não é? Isso é preocupante também, né? Então, assim, gente, a gente para aqui. Todos já têm dever de casa hoje. Darcy, qual vai ser o seu dever de casa? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer alguma coisa sobre o arco-íris. Que massa! Maravilha! E eu vou fazer, o meu dever de casa vai ser trazer para vocês algum trecho do manuscrito, dessa parte aqui que a gente leu. Não, tudo bem. Ou do que a gente vai ler em seguida. Então. Das cadernetas.
o seguinte, quarta-feira, né? O encontro, Sempre às sempre quartas. né? Tá Você vai certo. poder ficar com a gente, Darcy? Sim, vou, pelo Ah, que menos por maravilha. enquanto, vamos ficando. Vamos, se Tranquilo. aparecer alguma coisa, eu aviso antes. Sempre. E Mas, às assim, vezes eu também, a gente é muito maleável com isso. Às vezes eu não posso vir aviso, a gente cancela, só se vê na outra semana, isso. né? Não tem assim essa coisa a ferro e fogo, não. Não, tudo bem. É um movimento Não, de mas a leitura mesmo. priori, esse horário eu estou liberada. Maravilha, maravilha. E aí a gente faz assim, 1h30, para também não ficarmos muito exaustos. Tá ótimo. Tá ótimo, sim? Então, Tá todos bom, nós já crianças? temos tarefas. Pronto. E tem alguns também que não vieram hoje, mas que vão aparecer ainda. O próprio Matheus não conseguiu ficar. Tá certo? Tá ótimo, tá ótimo. Então, alguma coisa vocês têm a dizer, a perguntar? Vão querer continuar mesmo? Estão empolgados? Então, pronto, ótimo. Assim que é bom. E aí a gente vai diversificando a nossa conversa, trazendo essas coisas também, que a gente aprende muita coisa. Sobre geografia, sobre tanta coisa. É muito bacana. Tá ótimo. Então, meus amores, e minha querida Darcy, que alegria. Quando eu vi que eu disse... Muito Imagina. bom, muito bom. Que bom, Fiquem que bom. bem. Uma ótima Semana Santa. Feliz Páscoa. Para vocês também, tudo de bom. Descansem, não fiquem só na loucura de trabalhar e de não descansar também, que vocês precisam. Isso. Tá Isso bom? mesmo. Tá Tchau, bom. Darcy. Muito obrigada, gente. Beijo a todos. Beijo, fiquem Tchau, bem. Darcy, foi um prazer. Para mim também conhecer todos vocês. Um prazer mesmo. Muito obrigada, viu?